Pode assentar, amados. Queridos, a mim foi dado esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Uma manhã muito especial, uma manhã gloriosa. Uma manhã que já está falando ao nosso coração. Não é verdade? Eu creio que nós já estamos sendo ministrados nesta manhã. Ministrados pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor, pela soberania do nosso Deus. Tudo hoje aqui fala a respeito disso. Eu queria que nós abríssemos a palavra de Deus no livro de Gênesis, Bereshit, assim chamado, no princípio, capítulo 17. É muita pretensão, eu sei disso, nessa manhã chamar essa palavra, denominá-la de a história de Deus. Mas eu creio que é o momento mais apropriado para compartilharmos algo muito especial que o nosso Deus fez e tem feito. Está fazendo. Capítulo 17 de Gênesis, a partir do verso 1, diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Querido, diga assim: pai. Aleluia. Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, desvenda nossos olhos. Senhor, abra nossos olhos para nós contemplarmos as maravilhas da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, essa é uma manhã de paternidade, né? Uma manhã muito de paternidade. O pastor Jonas falou sobre essa necessidade que hoje está sobre as vidas nestes dias, que é a necessidade de paternidade. E nesta manhã, de uma maneira muito especial, específica, aqui nós temos gerações na história do Bernardo e do Gustavo.
E aí nós incluímos agora na sua história, na história da sua vida, na história dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. E nós estamos diante de uma palavra em que o nosso Deus está fazendo uma mudança muito especial na vida de um homem, em que o nome dele está sendo mudado. O nome dele, como nós lemos, era Abrão. Abrão, que na língua hebraica soaria assim, Avram, Avram. E o Senhor está mudando o nome dele para Abraão, que soa Avraham, Avraham, Avraham. Abrão, ou Avram, significa pai, pai elevado, pai exaltado. E Abraão, ou Avraham, significa pai de numerosos, ou pai de multidões. Mas é interessante que tanto no nome quanto no outro, esse prefixo av, é um prefixo que designa pai. Pai elevado, Abraão, pai de multidões, Abraão, ele é pai. E é muito interessante o nosso Deus nas suas escolhas. Porque se você ler do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, você vai observar que ali nós temos a história da humanidade de um modo geral. E quando você chega no capítulo 11, você tem a perversão dessa humanidade, em que as nações estão tentando construir um reino próprio, através da Torre de Babel. E nós temos ali as grandes linhas da humanidade que nasceram dos 3 filhos de Noé, Shem, Ham e Yafet. Esses 3 nomes, na verdade, são cabeças de três linhas, 3 linhagens que definiram a humanidade até os nossos dias. Nós somos, por exemplo, oriundos de Yafet, Jafé. Você tem, então, do capítulo 1 ao capítulo 11, falando da história da humanidade, de um modo muito geral, e uma humanidade perdida, uma humanidade caída, uma humanidade distante do Senhor Deus. A partir do capítulo 12, você tem o início da história da redenção dessa humanidade. A partir do capítulo 12 de Gênesis, nós temos a história da salvação, da redenção do resto da humanidade, através das famílias. A redenção da humanidade vem através das famílias. Deus, então, levanta uma família, através de um homem que ele vai buscar lá em Ur dos Caldeus. E ali ele chama esse homem, cujo nome é Abraão. É muito interessante as escolhas do Senhor Deus, porque não há nada sem sentido. Tudo tem um significado, tudo tem uma razão de ser. E aqui nós temos o nosso Deus, um Deus que separa, um Deus que consagra. Ele é um Deus que consagra, Ele é um Deus que separa. E Ele está agora separando uma família, Ele está agora consagrando uma família através desse cabeça de família, esse homem que vai se tornar então esse patriarca, Abrão, para através dele, de Abrão,
o Senhor abençoar todas as famílias da terra, porque é isso que está escrito lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, onde ele diz que na semente de Abraão, ou seja, em ti, Abraão, em ti quer dizer em tua semente quer dizer em tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, todas as famílias da terra serão benditas. Amém, amados? E nós estamos aqui, como famílias benditas, como resultado desse chamado de Deus, dessa escolha de Deus, na vida deste homem, Abraão. Mas eu repito, pela terceira vez, Deus faz suas escolhas e as escolhas do Senhor não são por acaso. Ele chamou um homem cujo nome tinha a palavra Pai. E ele muda o nome deste homem, permanece a palavra Pai, agora muda o alcance. Porque antes era pai elevado, mas agora será pai de multidões. Nós estamos no capítulo 17 de Gênesis. Quando você volta um pouco, no capítulo 15, você vai encontrar ali a promessa dada a esse homem, Abraão, de que a sua descendência seria numerosa. Você vai ver isso ali no capítulo 15, versículo 5, quando Deus chama esse homem, manda olhar para as estrelas dos céus e pede que conte as estrelas. E ali o Senhor diz: assim será a tua descendência, Abraão, será como as estrelas dos céus. Nesta hora, aquele homem creu em Deus, e porque ele creu, ele foi considerado um homem justo. Ele havia crido nessa hora de que ele seria pai de numerosos, e numerosos, tão numerosos como as estrelas dos céus. As estrelas dos céus eram uma linguagem para que Abraão pudesse entender quão numerosa seria a sua descendência. Nós estamos no capítulo 15. Abraão está casado com uma mulher chamada Sarai. E essa mulher é estéril. Essa mulher não pode gerar. Se ela não pode gerar, Abraão, melhor dizendo, não pode ser pai. Então, nós chegamos no capítulo 16 de Gênesis. No capítulo 16 de Gênesis, esse capítulo 16 é o capítulo da racionalização. É o capítulo da lógica humana. É o capítulo da limitação humana, da nossa própria limitação. O capítulo 16 reflete muito bem o quanto nós não compreendemos o nosso Deus. O capítulo 16 de Gênesis é um retrato do quanto nós não entendemos a soberania, não entendemos os caminhos, não entendemos as intenções, não entendemos os propósitos, não entendemos os desígnios, não entendemos os desejos do nosso Deus. Porque no capítulo 16, Abraão acolhe uma sugestão da sua esposa para que, se ela é impossibilitada de gerar, e há uma promessa de Deus de que ele seria pai,
então ele será pai através de outra mulher. E então a sua esposa apresenta Agar, sua escrava, para que através de Agar, Abraão possa ser pai e então se cumprir a promessa do capítulo 15. Mas essa ação desconhece o propósito, o desejo e a história de Deus. Abraão acolhe aquela ideia, se deita com Agar e nasce Ismael, que depois, se a história é de Abraão ou é de Deus. Nasceu então Isaque, e lá no capítulo 21, verso 12, vai dizer exatamente disso, de que é em Isaque que será chamada a descendência. Essa descendência numerosa como as estrelas dos céus, prometida no capítulo 15 de Gênesis, será chamada em Isaque. E por que em Isaque? Porque Isaque é filho da promessa. Ele não é filho da carne, ele é filho da promessa. E o que é ser filho da promessa? Enquanto o filho da carne é aquele que nasce pela capacidade humana, filho da promessa é aquele que nasce pela capacidade divina. Aleluia! Aí quando você chega no Novo Testamento, na Nova Aliança, você vai encontrar o capítulo 1 do Evangelho de João, nos versículos 12 e 13, dizendo assim: mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? A Cristo Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que, a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora veja o versículo 13. Que não nasceram da vontade da carne, da vontade do homem e da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí você pode trazer os dois filhos de Gênesis para o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 13. E você vai entender o quê? Ismael nasceu da vontade da carne, da vontade do homem e da vontade do sangue. E Isaque nasceu da vontade de Deus. Quando você chega no capítulo 4 de Gálatas, versículo 28, diz assim, que nós, que somos de Cristo Jesus, nós que somos descendência de Abraão em Cristo Jesus, nós somos filhos da promessa como Isaque. E quando você lê no capítulo 4, também de Gálatas, verso 29, vai dizer que esse Isaque nasceu segundo o Espírito. Aí quando você lê o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5, 6, 7, aí você vai entender
que aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da vontade de Deus, ele nasceu também segundo o poder do Espírito Santo. O que você começa a entender? Você começa a entender que a descendência numerosa, como as estrelas dos céus, prometida a Abraão, lá em Gênesis 15, 5, vai agora acontecer em Gálatas 3, 29, que diz: se você é de Cristo Jesus, então você é descendência de Abraão, conforme a promessa. Aí, nesta hora, amados, quando você vê o modo como Isaac nasce, nesta hora como você vê, como eu e você nascemos de novo, não da carne, não da força humana. Da carne nascemos uma vez para estarmos aqui. Mas quando nós entendemos que para nascer de novo, nós nascemos foi da vontade de Deus, do poder de Deus, pelo Espírito Santo, aí você entende que o nosso Deus é que é o verdadeiro Abraão. Quando ele foi lá e chamou um homem, cujo nome do homem tinha a palavra pai. Ele já havia planejado, desejado, desde antes da fundação do mundo, que ele teria uma família. O nosso Deus. Por isso ele vai lá, chama um homem cujo nome é pai elevado, muda o nome para pai de multidões, mas para nascer o filho da descendência numerosa, terá que nascer por uma promessa que ele dê, por um poder que ele dê. Por quê? Porque muitos séculos depois, nasceria uma outra geração, que somos nós, também por uma palavra que ele iria dar, e também por um poder que ele iria dar. Quando você lê as Escrituras, eu queria muito que você não lesse com um olhar secularizado. O que é olhar secularizado? É quando você lê a história de Adão e Eva e acha que ali é a história de Adão e Eva. Quando você lê a história de Abraão, Isaac e Jacó, aí depois entende que você acabou de ler a história de Abraão, Isaac e Jacó. Ler a história de Abraão, de Isaac, Jacó e José, e achar que estamos lendo a história de Abraão, Jacó, Isaac, José, é ler com um olho secular. Mas nós precisamos entender que a história das famílias é, na verdade, a manifestação da história do nosso Deus, da história do povo de Deus, da história da família de Deus. Enviar o Marcelo e a Carla e sua casa para o Senegal não é um ato naturalmente simples.
Não estamos aqui simplesmente num movimento humano e natural. Na verdade, enviar esta família ao Senegal é, na verdade, estarmos participando da história de Deus no Senegal. Consagrar a Deus a vida do Bernardo e do Gustavo, esses meninos diante do Senhor, não é a história do Bernardo e do Gustavo. O que estamos vendo aqui é a história de Deus Pai. A palavra do Senhor diz, em Efésios capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: eu dobro meus joelhos agora, diante do Deus que está nos céus, de quem toda a família na terra e nos céus toma o nome. Toda pátria, a palavra família ali é pátria na língua grega, toda pátria nos céus e na terra toma o nome de Pater. Pater é o nome de Deus Pai. Ele é Pai, Ele é Pater. Porque Deus é Pater, é que existem as pátrias. A história da pátria é a história de Deus Pater. A minha e a tua vida não é somente para ser a minha e a tua vida. É para ser a manifestação da vida de Deus. A minha casa e a tua casa não é simplesmente para ser a minha e a tua família morando em São Paulo. Não, isso é muito natural. A perspectiva correta, verdadeira, é de que a minha e a tua família nessa cidade é Deus Pai. É a família de Deus Pai na cidade de São Paulo. Por isso, a primeira experiência que eu e você tivemos na relação com o nosso Deus foi nascer de cima. Porque nascer de novo, ali, em João 3, a palavra de novo, na verdade, quer dizer de cima. A primeira experiência minha e sua, no relacionamento com Deus, é nascer de cima. Por quê? Porque a vida é de Deus, por Deus e para Deus. A minha e a tua casa é de Deus, por Deus e para Deus. A existência desta igreja local é de Deus, por Deus e para Deus. A tua profissão é de Deus, por Deus e para Deus. A Ele a glória eternamente. Amém. Amém. Aleluia! Amadas, as implicações desta realidade, as implicações desta verdade são profundas, sublimes, excelentes, e não teremos tempo agora para falar sobre elas. Eu creio que no decorrer do ano, não é, pastor Jonas? O Senhor nos dará oportunidade e graça para sempre as ministrações deste púlpito estarem trazendo revelação à igreja das
profundas implicações de não sermos um povo comum, de não sermos um povo ordinário, de não sermos um povo qualquer, um povo nascido ao acaso, mas nós receberemos as implicações de sermos um povo cuja história deste povo é, na verdade, a história do nosso Deus e Pai. Viveremos nesta terra para manifestar os desígnios, os propósitos, a identidade, os desejos, os caminhos sublimes, excelentes e eternos do nosso Deus e Pai. A minha e a tua vida não está mais em lugar comum. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A natureza do Filho eterno é a natureza da sua igreja. E isto para nós é inegociável. Amém, amados? Vamos adorá-lo? Vamos adorá-lo. Eu diria, vamos adorá-lo mesmo. Vier um cântico agora aqui de adoração, seria o mais apropriado e adequado aqui agora. Nós até cantamos aqui, eu creio, né? Entre os cânticos aqui, teve um que foi talvez o penúltimo, não sei mais nem qual é o... Não estou lembrado aqui a letra, mas eu sei que teve um cântico aqui que falou do Senhor assentado aos teus pés, não sei, não lembro. Não estou aqui de mim, nem por mim, nem para mim. Estou aqui de ti, por ti e para ti. Você pode orar isso? Diga isso ao Senhor Deus. Eu e minha casa não existimos de nós, por nós e para nós. Eu e minha casa existimos de ti, por ti e para ti. Tu és a nossa origem, tu és o nosso sustento e tu és o nosso destino. Oh, aleluia. Eu quero que a história da minha vida seja a tua história. Quando eu ainda era uma massa, uma substância sem forma, no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E no teu livro escreveste todos os meus dias, quando não havia ainda nenhum deles. A minha história não é a minha história, é a tua história em minha vida.
Oh! Ser adorado nessa manhã, ser adorado neste dia, ser glorificado. Quem poderá te compreender? Quão inescrutáveis são os teus caminhos, ó profundidade das riquezas. Oh, meu espírito se exulta nessa hora em ti, minha alma se alegra em ti, meu espírito está reverente diante de ti. Totalmente amável, tu és tesouro desejável, tu és que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Adore o Senhor. Meu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso da alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti. Derramo o meu amor sobre ti. Derramo o meu louvor sobre ti. Palavra para você agora, muito direcionada aqui. Tem situações aqui nesse lugar que está chegando ao fim. A coisa está como quem o negócio não tem mais forças. A coisa chegou ao fim. Enquanto nós ministrávamos esse cântico aqui, o Espírito colocou essa palavra no meu coração, lembrando de Abraão e Sara. Eles foram cada vez mais ficando secos. De 86 anos, 13 anos se passaram, até que aos 99 eles estavam totalmente sem vida. E nesta hora de fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoou. Não é a nossa história, é a história do nosso Deus. Por isso eu creio que o Senhor vai intervir aqui, vai intervir. Quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. A graça do Senhor basta para a nossa vida. A graça do Senhor basta para a nossa vida. Receba esta palavra. A graça do Senhor basta para a tua vida. Você já lutou de todas as maneiras. Você tentou escrever por você mesmo essa história. E agora o Senhor está dizendo: larga a caneta. Larga a caneta, solta. Não é a tua história, é a história do Senhor através da tua vida. Eu creio sim, eu creio na manifestação poderosa do Senhor. Poderosa do Senhor. A graça dele te basta.
A graça dele te basta. Deus tremendo. Antes de orar e finalizar, eu quero só te pedir uma coisa. Experimente viver esta semana se maravilhando no seu Deus. Experimente viver sem se queixar, sem reclamar. Experimente passar uma semana sem dar lugar à ira, a discussões. Experimente viver esses dias se maravilhando. Você foi chamado para esse terreno. Experimente. Faça um teste. Nessa semana eu quero me entregar para contemplar o Deus da minha vida. Experimente deixar Ele ser seu Deus de verdade. Experimente. Deixar essa palavra que você ouviu, que nós ouvimos nesta manhã, fazer parte integral, total, a história de Deus e não a sua. Talvez você não tenha muita coisa para contar da sua história. Deixa Deus contar para você a história dele. Ao invés de ser influenciado pela história do seu patrão ou colega ou da sua família, deixa esse Deus das multidões, esse Abba, Paizinho, experimente viver um relacionamento com Ele, mais profundo, mais íntimo. Deixe Deus ser Deus. Obrigado, pastor Romero, por essa palavra. Somos gratos a Deus por chamar-nos mais uma vez a atenção para a história dele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos passar essa semana assim, rendidos, de mãos levantadas ao Senhor, dizendo: Senhor, pega aqui. Quero sentir tua mão, ser guiado por ti. Outra vez, deixa Deus ser o seu Deus de fato em todas as situações dessa semana. Se você ainda não entregou a Ele a sua vida, essa é a hora. Se Deus é estranho para você, essa é a hora dele se tornar seu amigo. É agora que você pode vir e dizer: Deus, eu tenho andado tão só. A minha vida tem sido tão minha que eu já não aguento mais carregá-la. Eu preciso de alguém que leve a minha vida avante. Eu preciso de alguém que conduza a minha vida, porque eu me sinto fraco, sem condição de caminhar, literalmente perdido. E eu queria experimentar esse teu amor. Eu queria me render ao Senhor nesta manhã.
para que tu não sejas apenas o Deus dos céus e da terra, mas o meu em particular, o meu Pai. Eu quero me sentir descendência do Senhor, resultado do teu trabalho, gestado por ti. Me permita orar por você nesta hora. E eu quero ousar, eu sei que já passamos aqui 8 minutos, mas vale a sua vida. Quem sabe hoje aqui você quer dizer assim: Senhor Deus, eu estou cansado da minha religiosidade, ou da minha não religiosidade. Eu tenho crido em tanta coisa que não tem feito nada por mim. Lá no fundo eu sou vazio. Eu quero confessar isso ao Senhor nesta manhã e pedir: se tu me ouves, talvez alguém dirá: se tu existes mesmo, se o que eu vi hoje é verdade, eu quero te pedir que tu entres com a tua verdade em minha vida, porque eu quero ser esse que não nasceu da vontade da carne e do sangue, mas da tua vontade. Gera em mim, Senhor, essa vida que me falta, que eu preciso, a nova vida em Cristo Jesus. Fecha os seus olhos. Não vou te chamar aqui à frente. Basta que onde você está, você entregue agora a sua vida a Jesus. Você pode estar com Ele, você e Ele, no segredo do seu coração, na sua intimidade com o seu Salvador. Você dizer a Ele: Senhor Deus, entra aqui, neste vazio do meu coração, e preencha-me. Você pode dizer: Senhor Deus, entra aqui nessa minha morte, nessa vida sem sentido, e me dê a tua vida. Assim, Senhor, como deste vida ao ventre morto de Sara, ao seu útero seco, tu podes dar vida ao meu coração seco, árido, morto. Se você sente assim, diga: Senhor Deus, assim como fizeste com que Abraão percebesse que a vida não era dele, e que ele não podia ter a vida que tu querias que ele vivesse, eu sinto que eu não consigo viver nem a vida que tu me deste. Então me dá a tua vida, substitui a minha vida pela tua. Entra com Jesus Cristo, no poder do teu Espírito, e gera a tua vida em meu interior, para que eu não seja mais meu, mas teu, para que eu não viva mais para mim, mas para ti, para que as batidas do meu coração sejam uma canção ministrada pelo teu Espírito em louvor ao Senhor. Faça isso, querido, nesta hora. E se você sente a necessidade, diga: Senhor, perdoa o meu pecado, minha transgressão. Me perdoe pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pelo meu coração duro, que eu não tenho coragem de entregar ao Senhor por causa dos meus desejos. Eu não tenho vontade, não tenho desejado fazer aquilo que tu queres, porque o que eu faço me agrada, embora desagrade ao Senhor, mas eu me arrependo nesta manhã. Eu me inclino diante do Deus do universo, do Senhor dos céus e da terra, do Deus que tudo pode, do meu Pai. Abba, Pai, eu te clamo nesta hora: vem e muda a minha vida, vem e muda os meus sentimentos, vem e transforma a minha vontade, vem com o teu poder e quebra o poder que me domina, vem com a tua voz e fala alto ao meu espírito, ao ponto de meu espírito ouvir a tua voz e ser ressuscitado no poder do nome de Jesus Cristo. Deus, nós oramos nesta hora pela tua igreja,
pelo teu povo, pelos teus filhos. Nós oramos nesta hora por aqueles que estão conosco aqui e não te conhecem. Nós oramos nesta hora para que Jesus Cristo venha, entre, transforme, perdoe, salve, dê nova vida, e para que o Senhor avive a tua igreja nesta história do Deus vivo, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia.